Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Laboratório em Foco do SBAC Oficial. Meu nome é João Garrido. Eu estou apresentando hoje o Laboratório em Foco, que ocorre toda quinta-feira. É uma editoria da SBAC que traz para vocês assuntos relevantes para o laboratório, para o conhecimento da área de análises clínicas, para os novos profissionais, profissionais de bancada. A gente está sempre trazendo novidades. E hoje eu estou aqui apresentando para vocês e vou trazer uma pessoa aí conhecida da maioria, o Dr. Poloni. Participa muito, é um participante ativo aí dos nossos congressos, dos nossos cursos e programas de atualização científica. Ele é farmacêutico bioquímico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e um grande colaborador nosso. Eu vou convidar ele aqui para participar com a gente. Ele vai contar um pouquinho do que ele está fazendo lá. Ele é um indicado da SBAC na Colab-Oakley. Deixa eu convidar ele. Olá. Boa noite, doutor Poloni. Tudo bom? Bem-vindo a mais um Laboratório em Foco. Doutor Poloni, a gente já sabe que você está fazendo um trabalho muito interessante lá na Colab-Oakley. Você é um membro do grupo de jovens profissionais, foi indicado pela SBAC. Esse grupo reúne vários profissionais da América Latina e você já é um conhecido na área de uranálise, né? Você tem cursos e palestras e já participou do SBAC Digital, está sempre com a gente trazendo novidades dessa área, mas também, eu não sei se todos já sabem, você está fazendo esse trabalho aí a nível internacional com jovens da América Latina, profissionais das mais diversas áreas, e um grupo que tem interagido online e já tiveram até a oportunidade de presencialmente estarem juntos e no Congresso da Colab-Oakley, se não me engano, esse ano, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente, para o pessoal saber como está sendo desenvolvido esse trabalho e os resultados que ele tem trazido. Conta para a gente. Então, boa noite, Garrido. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar dessa live, o convite da SBAC, da doutora Beth. Quero dizer que é sempre um prazer estar participando das atividades da SBAC, é sempre muito prazeroso. A gente tem a oportunidade de interagir com profissionais de todo o Brasil, né? E aí, assim, como o Garrido estava falando, né, eu tenho, por indicação da SBAC, atualmente eu faço parte do grupo de jovens profissionais, nem tão jovem, né, Garrido? Já com uma certa idade, né? Já estou nos 40, né? Então, assim, eu já estou no limite já tô no limite de idade ali dos jovens profissionais, até 40 anos, tá? Mas é um grupo que compõe profissionais da área de laboratório, como diz o nome, jovens, menores de 40 anos, e que jovens profissionais da área de laboratório que têm interesse em trabalhar com as temáticas relacionadas às análises clínicas. É um grupo que integra profissionais de todos os países da América Latina, uma vez que é um grupo que é da Colab-Oakley. Eu não sei se o pessoal conhece, né? A Colab-Oakley é a Confederação Latino-Americana de Bioquímica Clínica, a qual a SBAC está conectada e a qual todas as sociedades nacionais dos países da América Latina estão conectados, tá? E aí, assim, a Colab-Oakley e as sociedades nacionais estão conectadas à International Federation of Clinical Chemistry, que é a IFCC, que é o órgão internacional da área de análises clínicas. Então, é interessante a gente conhecer esse universo também, conhecer o universo ao qual nós estamos ligados, porque todos somos profissionais da área de análises clínicas
trabalhando cada um em seu país, né? E no fim das contas, quando a gente vai conversando, existem várias formações atuando na área de análises clínicas, né? E a gente tem aqui no Brasil farmacêutico bioquímico, biomédico, tem médico patologista, enfim, existem várias formações que atuam. E nos outros países existem outros nomes, inclusive, para essas mesmas formações que atuam na área laboratorial. Então, é interessante a oportunidade de interagir com profissionais de outros países, porque a gente acaba conhecendo o universo das análises clínicas nesses outros locais, né? Então, é uma maneira que a gente tem de ir conhecendo e nos conectando, né? Hoje se fala tanto em network, né? Sempre network, network. Como é que tu faz network? Conversando. Não tem outra maneira de fazer network, né? Tu tem que interagir com as pessoas, no caso ali da tua área de trabalho, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter essa disponibilidade de interagir. No caso, aí a gente descobre uma outra coisa interessante, né, Garrido? Que nós, aqui no Brasil, nós somos o único país aqui que fala português aqui da América Latina, né? Eu estou falando dessa forma porque, assim, para nós, o nosso universo, o Brasil, ele é muito grande. O Brasil é um país que tem uma diversidade enorme de sotaques e tipos de pessoas, né? A gente tem uma variedade enorme de culturas aqui dentro do nosso país. E nós todos falamos português. E aí, quando a gente enxerga o nosso continente, aqui América Latina, a gente se dá Os outros conta que países estão todos falando outra os outros língua. falam espanhol. E aí, assim, ó, isso é muito interessante, tá, Garrido? Porque, assim, ó, nós interagimos pouquíssimo com os países da América Latina. Pouquíssimo. Aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, se interage bastante com... Você tem conexão com o Uruguai por causa da fronteira mesmo, por causa da... Existe uma grande faixa territorial que tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina. Então, tem muita interação com esses países. Muita. Quem vive mais na região de fronteira. Mas existe essa interação. Só que, em linhas gerais, a gente não tem essa conexão. E aí, surge um ponto importante dessa história. A barreira linguística. Né? A gente não basicamente se fala não se fala muito espanhol no Brasil, ou as pessoas não conhecem. Então, um ponto que eu gostaria de destacar hoje, e aí eu destaco sempre nas aulas na universidade, que o profissional de saúde precisa saber a língua inglesa, precisa saber inglês. Precisa, assim, aquela coisa, eu tenho pouco tempo, é difícil. Mas, assim, a língua inglesa é fundamental para o profissional de saúde, porque toda a literatura médica, toda a literatura laboratorial, ela é construída, produzida em língua inglesa, primariamente. Chegam sempre as informações primeiro em inglês. Então, a gente precisa ter a questão da barreira linguística, a gente precisa romper, tá? A questão do inglês é fundamental para o profissional de saúde. Mas, assim, nós aqui na América Latina estamos isolados falando português. Então, se nós quisermos interagir com os outros países da América Latina, a gente precisa conseguir se comunicar em espanhol. Eu não falo bem espanhol. Eu sempre falo com eles, quando eu estou falando com eles, eu digo, eu falo portunhol. Só que eles portunhol mesmo. Só que eles dizem, mas a gente te entende. A gente entende o que tu está falando. Diz, tu fala muito bem. Então, eu me esforço para aprender e para aprimorar. Mas essa questão da barreira linguística é importante que a gente consiga romper. E aí, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque agora a pandemia nos isolou em casa. Mas, ao mesmo tempo, ela abriu portas online, primariamente. Então, durante a pandemia, aconteceram algumas conexões com pessoas que eu nunca pensei que eu teria. Então, convite do pessoal do Peru para ministrar uma atividade em espanhol. Foi a primeira vez que eu ministrei. Fiquei extremamente nervoso para preparar. Demorou muito tempo para eu conseguir preparar um material adequado para isso. E aí, assim... Você precisou de apoio, né? Na hora de revisar o material. Exato. Precisou de apoio na hora de confirmar claro. os textos. Só que aí, assim, né, Garrido? Na hora que eu fui ver quem estava assistindo,
tinha gente do México, da Guatemala, do Peru, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de toda a América Latina, do Panamá, de toda a América Latina, América Central para baixo, enfim, né? E aí, assim, ó, as pessoas dos países de língua espanhola, eles conversam, assim, eles têm uma conexão como se fosse um grande país, toda a América Todo o espanhola. continente. Então o pessoal conversa muito, interage muito, sabe? Entre eles é muito natural isso, porque eles falam a mesma língua, né? É fácil. E nós temos essa questão linguística que é um ponto importante que a gente precisa conseguir romper, tá? Eu trouxe toda essa introdução. Eu soube que você está. Há 2 dias atrás, né, dia 20 agora, no site da Colabioc, estava um anúncio de um webinar com vocês, né? Com Sim, os jovens do grupo e conversando. Ou seja, essa interação ela está constante e agora recente, há 2 dias atrás, né? O sim. que você traz de novidade? O que foi discutido nesse encontro? Então, esse encontro era um encontro aberto, né? Era um encontro para a gente foi compartilhado, enfim, o link para conexão em redes sociais. E aí, assim, é um encontro onde os membros do grupo de jovens profissionais estavam fazendo o quê? Estavam se apresentando, estavam conversando primariamente sobre qual era a sua formação, né? O que que você fez? Eu, por exemplo, né? Fiz farmácia, bioquímica na PUC do Rio Grande do Sul, fiz mestrado e doutorado na UFSPA, trabalhei por 15 anos no Laboratório de Análises Clínicas Carlos Franco Fegli da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Sou professor da Escola de Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos da Unicinos. Então, assim, cada um foi trazendo quais eram as suas formações, né? Onde estavam trabalhando atualmente, enfim, né? Além disso, a gente foi convidado a falar sobre, assim, quais foram os desafios. Que desafios a gente teve quando a gente iniciou o trabalho na área laboratorial. Então, cada um trouxe as suas experiências primárias, ali, as experiências pelas quais tiveram que passar quando estavam iniciando a sua atividade laboratorial. Então, eu, por exemplo, né, eu ingressei no laboratório, primariamente no setor de bioquímica, depois eu fui para o setor de uroanálise, que lá no laboratório da Santa Casa são setores separados. Em alguns locais eles funcionam no mesmo ambiente, mesmo local. E aí, assim, primariamente, a uroanálise em si, né, que é a minha temática de trabalho, ela é usualmente uma disciplina que é vista dentro da bioquímica clínica, na maior parte dos lugares, maior parte das universidades. Não são muitas aulas que se vê, né? E aí a gente tem não tem uma disciplina focada em uroanálise em muitas universidades. Então, quando tu chega para trabalhar, basicamente tu tem algum conhecimento muito simples, muito básico sobre a temática. E aí quando eu entrei no laboratório ali da Santa Casa, eu encontrei o quê? Um laboratório com um altíssimo nível de automatização, com uma capacidade de trabalho, uma demanda de trabalho enorme, né? Um número de amostras analisados diariamente enorme, e aí uma população particularmente de pacientes da nefrologia e transplantados renais. Grande, em torno de 100 amostras por dia, mais ou menos, dessa população renal, digamos assim. E aí, pô, tu chega num contexto desses, a quantidade de elementos, de achados que tinha ali no dia a dia, ela era incrível, assim, era uma coisa astronômica de achados clinicamente relevantes, coisas que muita gente vê rarissimamente, fazem parte da rotina diária, assim, tem diariamente ali amostras de pacientes com insuficiência renal aguda por glomerulonefrite, por nefropatia IgA, por nefrite lúpica, por necrose tubular aguda, por diversas causas. Então, assim, os achados são muito sofisticados, digamos assim. E, obviamente, aquele conhecimento, o conhecimento de altíssimo nível que é necessário, tu precisa ir construindo ele ao longo do tempo de trabalho. Então,
não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite. Então, isso foi um desafio enorme. E, né, então, era uma das perguntas que nortearam ali essa conversa, porque era um conversatório sobre cada um falando sobre as suas experiências, o seu dia a dia. E aí, assim, ó, eu tive muita felicidade ali de encontrar condições excelentes de trabalho para desenvolver o trabalho ali no setor. E, ao mesmo tempo, eu encontrei também a equipe de nefrologia ali da Santa Casa, que tinha um interesse enorme pelo exame de urina. Valorizava muito o exame de urina. Tá? Além de parceria no setor para poder desenvolver o trabalho com qualidade sozinho. Então, se tu não tem parceria para desenvolver o trabalho, é impossível a gente conseguir conduzir as atividades adequadamente. Então, o fato de ter essas condições ideais, essa casuística, o interesse da nefrologia, então, a equipe de nefrologia vindo para dentro do setor de uranálise, trazendo os alunos da nefrologia para conhecer como era feito o exame de urina, ou seja, demonstrando um valor enorme para o trabalho que era feito. Isso vai fazendo com que a gente vá se entusiasmando cada vez mais, né? Vai expandindo esse conhecimento, esse trabalho. Exato. Acaba que a SBAC hoje, então, através de você, nesse grupo, acaba contribuindo imensamente com toda essa experiência, esses achados, né? A partir da sua experiência, eles devem estar, assim, encantados e, ao mesmo tempo, sedentos de informações que você está levando, né, para esse trabalho, para esse grupo. Sim, então aí o que acontece, né? Um outro ponto, né, Garrido, da conversa de ontem era assim, a partir então dessas conexões que a gente conseguiu fazer primariamente online. Depois, nesse ano, a gente teve a chance de se conhecer, se encontrar pessoalmente no congresso da Colabiocle que aconteceu na cidade de León, no México, tá? E então foi muito legal a gente poder se encontrar pessoalmente, porque já existe uma amizade entre as pessoas do grupo que foi construída no ambiente online, né? E aí acabou que a gente, quando se encontrou, a gente já se conhece, né? Já conversou um monte de vezes num formato como esse que a gente está fazendo, por exemplo, né? Não na forma de live, mas na forma de reunião, enfim, né? Mas uma conversa. E acabou que a gente chegou e a gente já conhecia os rostos, já sabia quem eram as pessoas. É diferente de quando a gente chega num congresso, por exemplo, esse aqui é o doutor fulano. Aí olha, tá, prazer, eu já ouvi falar de ti e tal, legal, conheço o teu trabalho e tal. Ali não, aí a gente chegou, tudo bem, já conhecia a pessoa. Então a gente pôde simplesmente se abraçar e se ver e conversar pessoalmente. E aí, assim, quando a gente se encontra presencialmente, as coisas parece que funcionam melhor, afloram mais, as ideias elas surgem de maneira muito mais produtiva. Não sei qual é a questão de interação pessoal mesmo, né? Não adianta. E aí, assim, lá no congresso, surgiu como ideia inicial de trabalho do grupo a questão de poder, por exemplo, né, não existe uma norma latino-americana. Eu propus as coisas do meu interesse, né? Assim, da minha, da minha visão Da inicial, sua mas não alçada, é, né? não é. A gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas assim, qual foi a ideia a proposta? A ideia, não existe uma norma latino-americana de uroanálise. Então, por que não construir uma norma, não escrever uma norma latino-americana de uroanálise? A gente está finalizando a norma, a revisão da norma brasileira para o exame de urina. Então, ela pode inclusive servir de base para essa norma nova da Confederação Latino-Americana. E aí a gente consegue unificar o cenário latino-americano a partir disso. Isso é muito legal, né? Então, esse foi um ponto que surgiu durante o Congresso. E aí, qual foi eu propus, isso porque, enfim, eu trabalho com essa temática, mas eu passei para o pessoal, isso seria um trabalho inicial? Não existe. Voltou. Voltou. Estava falhando a sua voz, eu não sabia se a transmissão era daqui ou daí, mas ela falhou. Caiu. Tem jeito.
Caiu. Vamos nós. Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso papo. Vamos lá. Então, eu estava falando da questão da construção de uma norma latino-americana de uroanálise, né? E aí, assim, eu propus a norma porque a minha temática de interesse é uroanálise, mas, assim, essa seria uma primeira, né? E a gente construir outras normas, como latino-americanas, né? Para hemograma, para parasitologia, para urocultura, enfim, né? Diferentes documentos, porque esses documentos são extremamente importantes para o dia a dia do laboratório, e um documento latino-americano uniformizaria as informações em todos os países aqui da América Latina, levando em consideração as condições que existem nos diferentes países da América Latina. Então, isso é um ponto que é interessante para a gente trabalhar. E por isso precisa também de pessoas jovens, pessoas interessadas em trabalhar, né, em colaborar para a produção desse tipo de material, por exemplo. Aí, assim, ó, o que é importante a gente entender também, né? Existe o grupo de jovens profissionais da Colabiocle, existe o grupo de jovens profissionais da IFCC, tá? Como eu falei no início, essas sociedades, elas são todas conectadas, a SBAC é conectada com essas sociedades, e é fundamental que a gente esteja participando da SBAC para poder participar da Colabiocle, para poder participar da IFCC, porque todas elas trabalham em conjunto, né? Então, isso é um ponto primário necessário, que a gente precisa ser parte da nossa sociedade, porque é a partir disso que a gente tem a possibilidade de fazer o que se chama de aplicação, né? Aplicar para uma bolsa, por exemplo. Existem bolsas para participar de eventos internacionais. Por exemplo, esse evento que eu participei no México foi uma aplicação feita a partir de uma indicação da SBAC para que eu pudesse receber um apoio financeiro da IFCC para poder participar do evento lá no México, o evento da Colabiocle. Então, vocês estão vendo as três entidades conectadas entre si, e a única maneira da gente conseguir poder fazer esses passos, fazer essas aplicações, é fazendo parte, enfim, da nossa sociedade, enfim, aqui, brasileira de análises clínicas, né? E aí, a partir disso, então, a gente pode participar desses grupos, ou pode, né, demonstrar interesse em participar, é avaliado o currículo, é enviado, né, é feito envio, enfim, para se a pessoa tem currículo adequado para poder participar dos grupos e colaborar com esses grupos, né? Então, isso que são os pontos interessantes. Aí, assim, por exemplo, né, o que a IFCC solicitou, digamos, em troca da minha participação lá do suporte financeiro? Não é barato para ir lá para o México, para gastos com o transporte aéreo, com hospedagem, com alimentação, enfim. Então, o que eles pedem em troca? Eles têm além de trabalhar, claro, né? Quando a gente participa de um evento assim recebendo essa bolsa, eles convidam para a pessoa que recebeu a bolsa participar escrevendo, por exemplo, um reporte relativo à sua participação no evento, né? Então, eu escrevi um texto, um material relativo à minha participação nesse congresso que aconteceu no México, foi em abril, final de março, início de abril, e isso é publicado numa revista, numa publicação da IFCC. Então, na realidade, é uma coisa que é legal para nós também, porque fica publicado no site da Federação Internacional de Química Clínica a tua participação no evento, né? E o que tu fez lá, o que tu conseguiu, apresentado, isso, o que foi desenvolvido, quais são as propostas a serem feitas, né? Então, eu acho que é interessante assim as pessoas saberem que existem, né? A gente tem as sociedades nacionais, as sociedades existem as sociedades regionais de análises clínicas aqui do Brasil, nacional de análises clínicas, latino-americana, internacional de análises clínicas, né?
Então, a gente consegue saber quais são os diferentes estratos, digamos assim, que existem, né? E quais são as conexões que existem entre essas organizações, né? E por que é interessante participar também delas, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando, vou ter que pagar lá a mensalidade, e o que eu ganho com isso? Pô, por exemplo, né, tu ganha a possibilidade de participar de uma aplicação para uma bolsa, para um evento, né? Claro, não é assim, agora eu quero participar. Não é assim simplesmente, estou pagando. Claro, tu tem que ter currículo, tu tem que poder apresentar algo, poder interagir, poder trocar informações com o pessoal dos outros países, porque a pessoa vai para lá para interagir com esses outros colegas da área laboratorial e poder trocar experiências, né? E gerar novas atividades. Então, por exemplo, né? Ali do Congresso no México, o que aconteceu? Eu fiquei em contato mais próximo, o grupo, a gente separou temas, né? E eu fiquei junto com uma colega da Colômbia para ministrar uma atividade sobre uroanálise. A gente já ministrou essa atividade, teve uma grande audiência participando da atividade de uroanálise. Surgiu a proposta de fazer a guia, né, latino-americana de uroanálise, também reforçando isso, né, o Colégio Nacional de Bacteriólogos da Colômbia, que é a SBAC lá da Colômbia, também se interessou em dar suporte para a construção da norma. Né? Aí, assim, lá no Congresso no México, o pessoal do CNB ali, que é a SBAC lá da Colômbia, convidou para eu ministrar 2 atividades no Congresso que eles estão organizando esse ano na cidade de Bucaramanga, lá na Colômbia. Então, é a primeira vez, o Congresso de León, no México, foi a primeira vez que eu participei como congressista de um congresso de análises clínicas internacional. Foi a primeira vez que eu fui, né, num evento internacional como congressista. Esse que vai acontecer em Bucaramanga, na Colômbia, vai ser o primeiro que eu vou presencialmente participar como palestrante, como ministrante de atividade. Tá? Então, aquele pessoal do Peru que convidou num outro, que foi a minha primeira atividade online durante a pandemia, convidou, agora organizou um evento que vai acontecer na Bolívia esse ano também, onde eu vou participar como ministrante. Então, assim, essas conexões, elas cada vez mais foram possibilitadas agora durante a pandemia, onde todo mundo ficou dentro de casa e se abriu para o mundo nas interações online. Agora que a gente está conseguindo voltar para atividades presenciais, aquele caminho construído online também vai existir de forma presencial, como eu estou trazendo o exemplo. Então, é legal as pessoas saberem que existe isso, quem está iniciando na atividade laboratorial, né? Buscar sempre estar atualizado, como eu falei no início, inglês, aqui nós na América Latina, espanhol, quem tem interesse é sempre válido, né? Estudar, buscar educação continuada é fundamental e assim, estar atualizado. Quem gosta da área docente, enfim, ou independente disso também, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente tem inúmeras possibilidades de aprendizado, de continuar desenvolvendo o nosso aprendizado ao longo da nossa carreira. Eu acho que isso é extremamente válido, né, para todos, né? E aí, assim, esse grupo de está jovens... atuante também na sociedade, está participando da sociedade, né, como você está na sociedade brasileira, estar atuante também, Também? você acaba gerando oportunidades, né, para você, para o seu conhecimento, e essa questão do internacional acabou vindo em função de tudo isso, né, Sim. da sua atuação. Essa participação, especificamente aqui, o grupo de jovens profissionais é especificamente uma indicação da doutora Beth. Foi ela que ela disse, existe esse grupo, existe esse evento no México, onde a gente pode fazer uma aplicação. Tu tem um currículo legal, tu tem interesse em participar. Isso é totalmente conectado ali com a indicação feita por ela, feita pela SBAC, enfim, para que eu pudesse participar desse evento, né? Então, é bem o que tu estava falando. A gente
participa dos eventos faz... Eu não lembro agora, eu sou péssimo com mesmo tempo, assim, mas com certeza 5 ou 6 anos que eu acho que mais até, que eu ministro atividades nos congressos da SBAC, né? E aí, ao longo desses eventos nacionais, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais de diferentes estados. Então, isso com certeza foi a participação nos eventos da SBAC, nos congressos especificamente, né? Foi um primeiro momento muito interessante também, assim, de contato com pessoas de outros estados, que era uma coisa que eu não tinha profissionalmente. Eu ficava restrito aqui ao Rio Grande do Sul. E aí, a partir dos eventos da SBAC, então, a gente começa a conhecer pessoas de outros estados, né? E acaba construindo uma amizade, inclusive. Então, a gente tem até existe o grupo da SBAC de ensino e pesquisa, que o Dr. Pedro Azevedo coordena, onde a gente tem aqui, tem colegas tem uma que fazem programação parte. também. Você tem Isso uma que organiza. programação agora para outubro, né? Exato, tem programação para outubro, tem programação para o ano inteiro, na realidade, ajuda na organização do congresso, né? E aí, assim, o que é interessante é que as pessoas ali, no caso, que estão no grupo, basicamente, todas elas, não basicamente, todas elas eu acabei conhecendo a partir dos congressos da SBAC. E tem alguns que eu conheço, a Maureen, por exemplo, eu conheço desde o primeiro congresso que eu participei. Então, já existe uma amizade construída ao longo desses anos de participação, e isso vai sempre sendo fortalecido ao longo da caminhada que a gente faz. A gente tem a possibilidade de ministrar atividades em conjunto, né? Ministrar atividades onde tu tem diferentes expertises. Então, eu tenho mais a conexão com a uroanálise. Eu e a Maureen ministramos uma atividade já conectando ali bioquímica, hematologia e uroanálise. Agora, no congresso que aconteceu da SBAC, agora eu ministrei com a Adriana uma atividade que conectava microbiologia e uroanálise. Então, assim, fazendo conexões entre as diferentes áreas do laboratório também, mostrando o paciente como um todo, né? Então, isso é muito legal, né? E eu acho que, assim, essa nossa conversa de hoje, talvez, é muito buscando mostrar para o pessoal a relevância que existe entre essas conexões que a gente faz inicialmente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas que podem se expandir para os países vizinhos e para todo mundo, na realidade, né? Porque a gente tem a possibilidade de estar conectado com profissionais de qualquer parte do mundo. Até eu, particularmente, com o meu assunto, eu fiz cursos de aprimoramento na Itália e na Suíça, né? E aí, assim, até o curso na Itália foi com o Dr. Fogazzi, que é a pessoa que mais entende de microscopia de urina no mundo. E aí, assim, o curso feito com ele surgiu da onde? Surgiu das visitas que a doutora Elisete Keitel fazia como médica nefrologista, trazendo os alunos para o setor, e ela falando para mim, tu conhece o Dr. Fogazzi? Ele tem um site com umas fotos muito boas, tu pode estudar por ali, dar uma estudada por ali. Ela é professora ali da UFSPA, onde eu fiz o mestrado e doutorado, foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Aí, entro no site onde tinha as tais fotos, as fotos dele eram maravilhosas, assim, elas eram muito superiores a qualquer outro material que eu já tinha visto até então. E aí assim, a partir de conhecer ele, o que eu fiz? Eu vi o material dele, era maravilhoso, fiz contato por e-mail com ele, perguntando se eu poderia tirar minhas dúvidas com ele, porque então eu estava num momento onde eu já tinha estudado bastante o assunto e tinha esgotado as minhas literaturas disponíveis, não sabia mais para onde ir. E aí, quando ela me abre né, mostra esse nome, eu encontro esse nome, encontro as fotos, busco ele no computador e descubro um universo novo dentro daquele tema que eu tinha interesse, aí eu faço contato com ele e ele responde o meu contato.
E então, assim, a gente inicia uma troca de e-mails e aí eu peço se eu posso tirar dúvida com ele, mando fotografias das estruturas duvidosas que eu tinha dúvida. Aí ele para mim assim, não adianta tu me mandar foto só. Tu tem que mandar foto com o caso. Aí eu pegava e mandava para ele direitinho as informações. Aí, tá, então isso aí é tal coisa. E aí me mandava um artigo que ele tinha feito, porque ele escreveu quase toda a literatura sobre o tema, com foto do elemento explicando o que era. Que legal. E aí, quando ele estava escrevendo a atualização do livro dele, ele me mandou o livro dele em PDF, antes de estar publicado. E aí, assim, o livro dele também, espetáculo. Então, vejam como essas conexões, né? Uma conexão que eu fiz dentro do meu centro, que é a doutora Elisete, sinalizou para uma pessoa de fora, ele é um médico nefrologista, ele nem é da área de laboratório. Outra coisa que talvez as pessoas não saibam, os médicos nefrologistas, aqui no Brasil, muito pouco atualmente, uma vez faziam, mas fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, alguns países, eles fazem o exame de urina. Então, e eles produzem literatura sobre o tema também, então tem bastante médico nefrologista interessado no exame de urina. E aí, assim, aquela conexão que eu fiz dentro do meu centro, dentro do hospital que eu trabalhava, me abriu uma porta internacional e eu fui passar um mês na Itália, fazendo um curso de atualização. Aí, depois desse curso, pude fazer um outro curso na Suíça, para aprender especificamente sobre um tipo de célula, que é as células de COI, que foi o assunto do meu mestrado, aí com o Dr. Lucas Bubendorf. Então, portas que vão se abrindo a partir desses contatos, né? E aí, essa caminhada ela não acontece do dia para a noite, essas conexões não acontecem do dia para a noite. E é extremamente importante a gente conseguir ir construindo esses caminhos. Então, hoje em dia também, tem contato com, depois, durante o doutorado, fiz contato também com o Dr. Mark Perazella, da Universidade de Yale, que é médico nefrologista também, que me ajudou durante o meu doutorado. Ele ajudou a construir o projeto do doutorado. Eu mandei situações peculiares que eu estava observando aqui, e era com pacientes com doença hepática severa, mandei para ele, achou muito interessante e me ajudou a construir a ideia que foi o meu projeto de doutorado. Então, assim, conexões que a gente vai fazendo com pessoas que trabalham na área laboratorial, com pessoas que trabalham com o mesmo assunto, mas que podem ser de outra área, pessoas do mesmo local que a gente trabalha, pessoas do mesmo país que a gente trabalha, só que de outras regiões, pessoas de outros países da América Latina, pessoas de outros lugares do mundo, e a gente consegue ir fazendo essas pontes que não existem inicialmente, mas que a gente consegue fazer a conexão e interação e aprender. A gente não para de aprender. Enquanto a gente está fazendo essas conexões, a gente está sempre aprendendo. É extremamente rico isso, né? A gente vai descobrindo particularidades dentro das rotinas de cada um. Ali no congresso... Eu vi um movimento muito forte durante a pandemia da Covid. A SBAC, ela teve exatamente esse papel, né? Essas conexões, elas estão estabelecidas. A SBAC é uma sociedade com muitos anos, né? E muitos profissionais conectados. E durante a pandemia a gente viu muito isso acontecendo. Foi contatos com várias entidades, várias pessoas, grupos que se formaram em acho que menos de 10 dias e começaram a trazer informações sobre a Covid. A gente conseguiu publicar no site, demos cursos, e eram reuniões praticamente semanais da equipe científica. E foi gente do mundo todo. A América Latina, a Colabiop foi uma grande contribuidora, e a SBAC para a Colabiop também, porque realmente, nesse primeiro momento da Covid, estava todo mundo perdido, sem saber por onde ir. E a questão das multidisciplinas, elas se reuniram muito em função disso. A uranálise, a questão da gasometria que veio, porque assim, ela afetou e a Covid se permeou em diversas situações, né, no organismo. E aí, os achados de hemato, os achados de uranálise, isso tudo trouxe para a SBAC um movimento muito legal e condiz até com o que você fala das conexões. Isso eu pude ver de perto, foi muito intenso, muito bacana. Eu elogio muito eles até hoje, né? Esse trabalho foi
foi fantástico. Trouxe para a SBAC aí para o site, inclusive, uma visibilidade enorme por conta até desse material todo que eles produziram sei lá, de 15 dias a 2 meses, a gente tinha quase toda a literatura sobre o vírus, como funcionava, as reações. Inclusive, você está agora com um curso pronto, né? Já agendado de uranálise, nos dias 27 e 28 agora de outubro, né? Isso, você já está confirmado. Sim. E o que você vai trazer de novidades, de informação para a gente nesse material? Então, dias 27 e 28 a gente vai fazer um curso, de uranálise, né? A gente tem esse grupo de ensino e pesquisa que o Dr. Pedro coordena, que tá organizando diversos cursos, tem atividades todos os meses, né? E aí, outubro ficou comigo para falar sobre o tema de uranálise, e aí a gente vai conversar sobre a parte introdutória, aspectos relativos ao controle de qualidade, cuidados no pré-analítico com a amostra, controle de qualidade, informações sobre o exame físico-químico, especificamente, sobre microscopia e automações, que atualmente a parte de... o exame de urina tem tido cada vez mais, digamos assim, tem passado por um processo de automatização, especialmente falando da parte relativa aos elementos urinários, aos elementos que usualmente a gente vê na microscopia. Então, cada vez mais estão disponíveis automações para isso. Para tira reativa, já existe automação e semi-automação há bastante tempo, mas para a parte dos elementos que são vistos na microscopia, as automações elas são relativamente recentes, né? Então, a gente tem já relativamente recentes, mas cada vez estão mais disponíveis, né? O que é muito bom para quem trabalha. Eu, especificamente, trabalhava com uma rotina o setor trabalhava com uma rotina de 400 urinas por dia, mais ou menos, né? Então, era uma rotina bem intensa de trabalho. E aí, automações, elas nos ajudam bastante porque elas fornecem resultados bastante confiáveis para amostras negativas, e aí, usualmente, não era o meu caso, mas usualmente, a maior parte da rotina ela é de pacientes com achados normais. Então, para esse tipo de amostra, as automações fornecem resultados extremamente confiáveis e possibilitam que a gente libere com grande agilidade um grande número de amostras. Ao mesmo tempo, as automações têm cada vez mais um refinamento da qualidade das informações quantificadas e estratificadas. E aí, assim, a gente consegue... E também flag, sinalização para achados patológicos importantes para a revisão microscópica convencional. Então, otimiza o fluxo de trabalho, possibilita que a gente tenha um maior tempo disponível, digamos assim, para a revisão das amostras que têm achados clinicamente importantes, né? E além de sinalizar, então, para a presença dos achados que têm relevância clínica, que eventualmente poderiam passar despercebidos, o equipamento consegue detectar, sinalizar a presença e a gente consegue, então, rastrear por eles posteriormente nas amostras. Então, mais ou menos essa a abordagem que vai ser feita no curso. É um curso que vai tentar cobrir, né, toda a temática de uroanálise. Uma outra coisa, né, Garrido, que eu gostaria de trazer, de falar, né, que eu fico muito feliz com os convites da SBAC para ministrar as atividades nos congressos, porque em todos os congressos, nos últimos anos, eu fui convidado para ministrar atividades e mais de uma atividade. E aí, assim, a temática de uroanálise, ela sendo valorizada, uma vez que está aparecendo em eventos nacionais, aí agora também, né, com essas possibilidades de participação em eventos internacionais. Isso é muito legal, né, porque eu vejo esse tema, que é o que eu tenho interesse, ganhando atenção e, assim, por enquanto, digamos assim, estou eu aí falando bastante sobre ele,
mas a gente vê que tem outras pessoas com interesse sobre o tema, né? Outros profissionais que estão colaborando com essa temática, e é importante que a gente tenha outros profissionais ministrando atividades também. Quanto mais gente a gente pode ter ministrando as atividades com alto nível de qualidade, mais informações diferentes a gente vai tendo acesso, né? Vai vendo outros olhares e vai construindo conhecimento sobre os diferentes temas da nossa área, que é a área de análises clínicas, né? É importante ter os diferentes olhares, né, de diferentes pessoas trabalhando, porque aí a gente vai vendo também, quando a gente estuda muito um tema, a gente vai vendo que existem linhas de trabalho, linhas de pensamento, maneiras de trabalho diferentes, opiniões convergentes, opiniões divergentes, e todas elas em prol de encontrar o que o paciente tem na amostra, no fim das contas. O objetivo final é esse, construir né? esse conhecimento, né? Exato, exatamente. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando, e esse programa de, né, jovens profissionais, ele visa justamente isso, né, Garrido? Ir buscando, ir encontrando, ir conectando essas pessoas jovens, né? Assim, desde o princípio, né, para a gente construir junto o conhecimento com as pessoas que estão saindo da universidade e chegando ali no ambiente de trabalho, né? E as pessoas jovens participando da construção de conhecimento, porque muitas vezes a gente ouve assim, a gente acha que é sempre alguém mais velho lá que está fazendo, que está produzindo conhecimento. A gente acha que é alguém mais velho, a gente acha que é alguém de outro lugar, de outro país, né? A gente nunca acha que é aqui que é construído o conhecimento e que pode ser alguém jovem. Aí, assim, eu estou trazendo isso porque na É época muito lá da Santa importante. Casa, na época lá da Santa Casa, o pessoal chegava lá para visitar o setor, aí a doutora Elisete tinha feito propaganda minha, vamos dizer assim, né? Falado bem do trabalho ali, né? Aí o pessoal Aí eles chegava lá, chegavam, aí esse elas garoto entravam no aí. setor assim, ó. Ó, esse aí é o Polônia. Nossa, mas eu achava que era um velho. Aí poderia ser alguém mais velho, né? Mas aí não, era alguém que estava aí digamos, 5, 6, 7 anos ali, não tinha tanta estrada assim na área laboratorial, mas tinha interesse naquela temática ali. A gente tem um monte de gente boa, independente da idade, independente de homem, mulher. Nós temos profissionais, pessoas excelentes na área laboratorial que podem desenvolver um bom trabalho. Às vezes precisam saber que existem essas situações, essas A possibilidades. SBAC incentiva muito isso. Inclusive, na associação, a SBAC, para acadêmicos, a gente tem anuidade para os profissionais de análise clínicas, né, os biomédicos, farmacêuticos. Você tem anuidade e consegue, com essa anuidade, ter acesso a todo esse conhecimento que a gente produz, né? Mas o acadêmico, ele paga apenas uma taxa de inscrição, acho que de R$ 40, não chega a pagar anuidade até ele formar. Então, a gente tem esse incentivo na base ali, e aí essa live serve de convite para todos esses profissionais ainda se formando, que se tornarão profissionais aí efetivamente, mas que podem participar, inclusive se associar pagando apenas a taxa de inscrição, já poder participar desses encontros, dessas atividades aí, inclusive com descontos efetivos, né? Por ser sócios associados à SBAC. O próprio curso que você vai ministrar no dia 27 e 28, ele tem um desconto especial, se eu não me engano, 50% de desconto para quem é associado. Então, quer dizer, tudo isso a gente já traz aí e é super importante. A gente valoriza muito isso, a SBAC, né, a sociedade. E eu, na verdade, queria agradecer muito a você por trazer essa informação aqui para a gente, trazer nessa noite aí toda essa trilha que você fez, né, tanto no exterior quanto na sua atuação como profissional. Agradecer muito em nome da SBAC a tudo que você já falou em relação às atividades que você tem colaborado, né, trazendo para essa atualização científica dos profissionais e desses acadêmicos também que estão convidados aí a participar, todo esse seu conhecimento. E só agradecer, né? Trazer essas informações e essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento e de caminho, né? A gente está dando uma orientação aqui geral
e mostrando que é possível. A sua trajetória e esse trabalho que você tem feito, a convite da SBAC, a convite da doutora Beth, enobrece a atividade da sociedade, traz para a gente aí um conhecimento e muito material, né, que a gente acaba depois transmitindo a todos, né? Isso é uma das missões das SBAC, né? A questão do conhecimento para análise clínica, do esforço que a gente tem feito, inclusive, em prol da atividade dos laboratórios e dos profissionais. Então, te agradecer muito, Poloni, por essa live, por esse conhecimento, e queria saber se você quiser deixar mais alguma informação, finalizar. Bom, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui falando, né? Espero que quem estava assistindo se sinta também estimulado, né? A buscar conhecimento, a buscar essas interações, essas conexões com as pessoas de outros países, né? Busque a nossa sociedade nacional, né? SBAC, para fazer para buscar por essas possibilidades, por esses programas, né, que existem junto à Colabiocle, junto à IFCC, né, para a gente ir cada vez mais refinando essas conexões com os profissionais de outros países, né, com os profissionais daqui e com os profissionais de outros países, para que a gente possa construir um trabalho em análises clínicas cada vez de maior qualidade, né, de mais força, de maior relevância, né? Buscando sempre estar atualizados e buscando, no fim das contas, o que é o objetivo da existência da profissão de análises clínicas, que é fornecer as informações que estão contidas nas amostras dos pacientes, né? Com a maior qualidade possível para ajudar esse paciente num diagnóstico de alguma condição clínica que ele tenha, ou em uma normalidade, estando normal, né, ou fornecendo um resultado que condiza, que seja condizente com a realidade clínica dele, seja normal, seja com alguma patologia, e a gente ajudando nesse sentido. É nosso papel no laboratório. Muito obrigado. Te agradeço, Poloni. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, puderam participar dessa live. A SBAC agradece, desejo uma boa noite a todos. Poloni, um abração, a gente se vê no curso em outubro. Nos vemos. Valeu. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.